Mente sã com estilo de vida saudável. O meu nome é Vanessa Otan, sou especialista em educação emocional e comportamentos sociais e estou aqui para empoderar pessoas para construírem relacionamentos saudáveis, autênticos e plenos. Primeiramente consigo próprios e depois com os outros. Hoje temos um convidado muito especial aqui connosco, que é o Dr. Rodrigo Ayub, que é especialista em anti-envelhecimento e medicina ortomolecular, e eu vou-lhe fazer algumas perguntas às quais vocês também vão poder participar. Portanto, fica aqui a sugestão para depois nos enviarem algumas mensagens às quais nós responderemos com todo o prazer. Dr. Rodrigo Ayub, eu gostaria que nos falasse um pouco aqui sobre a medicina ortomolecular e em que medida é que ela pode contribuir de facto para a prevenção de doenças degenerativas e também para o rejuvenescimento celular. Bom, então é assim. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Ayub. Antes de mais nada, eu queria quebrar esse protocolo de formalidade que a Vanessa tem, que ela me chamou de Dr. Rodrigo, mas nós, na verdade, já somos amigos. A Vanessa, além de minha amiga, já foi minha paciente. Eu até queria que depois que ela contasse o testemunho pessoal dela, porque nada melhor do que a gente falar sobre a nossa experiência pessoal sobre determinadas condições. E nesse debate a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela passou por essas situações e ela fez o trabalho mental, inclusive, se vocês não viram o canal dela, ela tem um canal que fala sobre isso, sobre o nosso empoderamento mental para a vida, para relacionamentos, etc. E ela passou sobre isso e ela vai dar o testemunho dela. Foi uma das nossas ligações nessa vida, foi porque ela se tornou minha paciente quando ela estava passando por um momento desses conturbados da vida e eu dei a minha ajuda. Na verdade, porque isso é que eu acredito, né? A gente consegue conciliar o nosso trabalho mental junto com a nossa otimização da performance fisiológica humana, né? Otimizar no nosso corpo nutrientes, hormônios, neurotransmissores, de forma que a nossa capacidade de pensamento, né? A nossa capacidade de discernimento, resolução de problemas se otimize, né? Porque ela é melhor que ninguém, ela é especialista nessa área que engloba a programação neurolinguística, que tem como o foco principal pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, o início está onde? No pensamento. Então, a gente tem que otimizar o nosso pensamento. A medicina, né, a fisiologia humana consegue otimizar a forma como a gente pensa. O nosso cérebro está apto a desenvolver um pensamento lógico. Então, isso seria a estrutura. Depois, você, com as estratégias de PNL, estratégias mentais, você consegue desenvolver isso da forma mais correta. Mas você tem que ter a base estrutural bem otimizada. Por isso é que eu digo, então, por exemplo, isso não tem nada a ver com a idade. Você vê, ela é jovem, né, super nova, teve um desequilíbrio do corpo dela, esse desequilíbrio gerou desequilíbrios, o desequilíbrio social, né, problemas pessoais, geraram desequilíbrios no corpo dela, né, alterações, por exemplo, vou dar um exemplo, ela teve um excesso de estresse, né, liberou muito cortisol, que é aquele hormônio que inibe outros hormônios que estão muito relacionados com o nosso discernimento mental. E isso gerou uma série de alterações no corpo dela. Então, qual é a minha função? A minha função, enquanto médico, é equilibrar esse desequilíbrio que aconteceu no corpo dela, né? Olhar o que aconteceu, né? Por exemplo, estresse, aumento do cortisol. O cortisol é um hormônio que inibe os hormônios sexuais. Por isso que uma pessoa, quando está nessa fase de estresse, ela não pensa em libido, né? Não pensa em sexo. Isso é um mecanismo do corpo. Então, diminui os hormônios sexuais, mas os hormônios sexuais têm esse nome de hormônios sexuais, mas na verdade, eles deveriam ser chamados de hormônios cerebrais. Porque os hormônios sexuais, eles são fundamentais, desculpa que eu falo muito bacana, os hormônios sexuais, eles são fundamentais para a nossa cognição, para o nosso raciocínio, para a nossa performance cerebral. O estrogênio, principalmente na mulher, a testosterona, principalmente para o homem, mas na verdade todos. Desculpa, eu estou falando pra caramba, nem lembro o que você perguntou, mas é só porque eu queria me apresentar, né, e apresentar a Vanessa como amiga, na verdade, porque nós já se conhecemos há muito tempo, foi minha paciente. E eu até gostaria que ela desse o testemunho do que aconteceu com ela, porque eu acho que é a base que a gente está falando. Não tem nada a ver com a idade, é o que eu estava falando. Sim. Ela é jovem. No idoso, como um processo natural de envelhecimento, vai tendo diminuição dos neurotransmissores, dos hormônios, e aí a gente tem que otimizar isso. Mas durante a nossa vida, inclusive a nossa vida jovem, sexualmente ativa, os desequilíbrios ambientais vão causar desequilíbrios orgânicos e também a gente tem que tratar disso de várias formas, consertando os problemas, né, sociais e a nossa fisiologia interna. E aí o que eu acho que o médico tem um poder de ajudar, já que a gente tem um conhecimento dessa área e isso não tem nada a ver com o uso de medicamentos, né? Porque aí a pessoa, de uma forma geral, o que ela vai? Ela corre para os remédios, né?
Aí tá, graças a Deus, a Vanessa é uma pessoa muito consciente, muito inteligente e sabe dos riscos que tem o uso crônico de medicamentos, e ela não foi para uso de ansiolíticos, antidepressivos, não sei o que. Ela buscou a otimização do cérebro de uma forma natural. Né? Eu acredito que foi isso, e agora você podia dar o seu depoimento. Sim, de facto, há uns anos atrás tive uma disfunção hormonal e que foi seguidamente a um período de stress de vários acontecimentos na minha vida e não conseguia de facto entender o que é que se estava a passar. Portanto, fiz várias análises até que de facto encontrei o Dr. Rodrigo Ayub, que me ajudou. Continuou com o doutor, Pronto, que me ajudou de facto a superar esta situação, porque fez algo extremamente importante que ainda nenhum médico tinha feito, que foram análises hormonais, e foi aí que de facto percebeu-se o que é que eu tinha, e ele pôde então tratar todo o processo, paralelamente realmente a uma questão de trabalho interior e trabalho mental para conseguir superar essa fase. E agora eu ia perguntar, em que é que constituiu especificamente o processo de tratamento, ou seja, o meu processo relativamente enquanto paciente, como é que conseguiu de facto trabalhar estas questões? Então, isso é complexo, na verdade. Existe uma coisa que chama-se individualidade bioquímica, cada pessoa responde de uma forma, e aqui eu não vou falar uma regra de bolo. Entendeu? Não existe uma receitazinha igual para todo mundo, isto não é. Por isso, inclusive, o início a gente faz uma anamnese, né, uma conversa com ela, que pode durar 1 ou 2 horas, para eu ver o que aconteceu exatamente, quais são os órgãos, as glândulas que foram mais afetadas, né, as glândulas endócrinas, e depois, com as análises, eu tenho mais ou menos uma confirmação disso que aconteceu, e aí a gente vai tentar equilibrar. Vou dar só um exemplo, né? Não dá para falar todo o histórico que aconteceu com você, porque isso é muito grande, isso é muito complexo, mas só para as pessoas terem uma noção. Então, como eu falei, uma das coisas que deflagrou o problema inicial na Vanessa, uma pessoa bem estruturada, uma pessoa de bem com a vida. A Vanessa tem uma cabeça excelente, né? Ela é uma mente criativa, aquelas pessoas têm muita criatividade, muita... É verdade. Mas o que aconteceu? Teve um relacionamento e ela se envolveu muito com essa pessoa e o relacionamento não correu bem. Isso é muito comum, tem muitas e muitas pessoas, né, que passam por isso. Eu também já passei por isso. E nessa fase você tem um vazio interior, né? Você se sente mal. Aquela relação que a gente tem cérebro-coração, né, que é uma via de mão dupla, foi afetada. Então a pessoa começa a ter alterações cerebrais, alterações de humor, alterações de sono, etc, etc. O que a gente faz? Quando a gente vê uma pessoa que tem essa alteração corporal, uma das coisas que mais acontecem é um excesso de liberação, como eu falei, do cortisol, que é um hormônio liberado pela natureza para a nossa resiliência ao estresse ambiental que existe. Hoje as pessoas têm um excesso de produção por diversos motivos de trabalho, alimentares e radiações eletromagnéticas, etc. E fez com que o seu corpo desequilibrasse o ponto de vista hormonal. Eu lembro muito bem que por exemplo, um dos hormônios que a gente tem, jovem, vai diminuindo a partir de mais ou menos 30 anos, chama-se DHEA, chama-se dehidroepiandrosterona. As pessoas às vezes não dão valor a esse hormônio, mas ele na verdade é o hormônio esteroide com maior concentração no nosso corpo. O hormônio esteroide são os hormônios feitos a partir de colesterol, e o DHEA é o que tem maior concentração. Ele é um dos hormônios que tem maior concentração de neurotransmissores no cérebro, e por isso que ele é inclusive chamado neuroesteroide. Ele está num grupo de hormônios, como a pregnenolona, que é chamado neuroesteroide. E uma coisa interessante, o DHEA ele é produzido no mesmo local onde é produzido o cortisol, no córtex da suprarrenal, uma glândula que a gente tem em cima do rim. O que acontece? Uma pessoa que está sob alta carga de estresse está produzindo muito cortisol, né? O objetivo é você estar estressada com a relação, com outras coisas, produzindo muito cortisol. O DHEA, que é produzido no mesmo local, ele deixa de ser produzido porque o corpo, nesse momento, está otimizando a produção do cortisol. Existe uma coisa até chamada, que é técnica, chama-se metaplasia da córtex, ou seja, a córtex troca algumas células de produção de DHEA para produzir o cortisol. O que acontece? Existe um desequilíbrio entre o cortisol e o DHEA, que na verdade deveriam estar equilibrados no nosso corpo. Um faz um efeito, o outro faz um efeito de equilíbrio, né? Yin yang, como tudo na vida. No seu caso, eu lembro do seu exemplo que você tinha um DHEA baixíssimo. Sim. A Vanessa tinha níveis muito baixos, né? Como se fosse do ponto fisiológico, um velhinho de 90 anos. E o cortisol extremamente alto. E o cortisol extremamente alto. A gente conseguiu identificar esse desequilíbrio que é muito comum nessas fases. E aí a forma mais fisiológica de a gente fazer isso é modular o cortisol de várias formas, né? Com orientações de hábitos de vida, com uso de adaptógenos, eu nem lembro se você fez, mas ashwagandha, rhodiola rósea e outras substâncias que modulam o cortisol. E, principalmente, dar o DHEA.
nessa fase que o corpo dela não está produzindo porque está otimizando a produção de um outro hormônio. Porque dessa forma você consegue equilibrar, pelo menos no seu corpo, esses hormônios, e esse equilíbrio é fundamental para você passar essa fase. Exato. E para você não incorrer numa doença. Porque muitas vezes acontece isso. O cortisol, como ele é um hormônio imunossupressor, se você tem ele aumentado no seu corpo durante muito tempo, o seu corpo ele está desprotegido do ponto de vista imunológico, e aí podem aparecer cancros, podem aparecer doenças autoimunes, e que você manifesta ela 5 a 10 anos depois e você nem se apercebeu que ela começou naquele momento que o seu corpo estava desprotegido. Entendeu? É o seu exército que perdeu o controle e aí foi invadido por uma célula errada ou um anticorpo que estava descoordenado e deflagrou esse problema. Você com DHEA em níveis ótimos, DHEA ele é um neuroprotetor. Ele é um neuroestimulante, então ele faz os efeitos contrários. A natureza colocou os dois hormônios em yang mesmo. Então você sempre que tem olhar para um, tem que olhar para o outro. Sim. Essa é a forma mais fisiológica de você agir nesse eixo, cortisol, DHEA. É claro que existem vários outros, mas só para dar um exemplo do que aconteceu com você. Eu fiz reposição DHEA e você logo começou a falar, estou me sentindo melhor. Exatamente, foi passado pouco tempo. O DHEA, para você ter uma noção, ele tem efeitos em receptores no cérebro de bem-estar. Na mulher isso é impressionante. A mulher, à medida que vai envelhecendo, aí nem falar de estresse, mas à medida que ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo a produção do DHEA, porque é um processo natural de envelhecimento, e quando você repõe para as mulheres que estão assim, sem motivação, eu ouço muitos dos meus pacientes assim, eu não tenho vontade mais de fazer as coisas, eu era uma pessoa que tão bem disposta, agora não tenho mais tanta motivação. Notam muito, doutor, eu estou me sentindo muito melhor, e assim, quase que ficam viciadas na reposição, porque pela sensação de bem-estar que elas têm dentro de si. Exato. Então pronto, foi uma das coisas que aconteceu.